Somente os livros poderão libertar os cegos. Esta frase é de autoria do genial Louis Braille. Foi ele quem criou em 1837 um sistema que permitiu ao cego o acesso ao mundo da leitura e da escrita. Louis Braille nasceu em 1809 numa pequena cidade próxima a Paris. Aos 3 anos, perdeu a visão num acidente que perfurou seus olhos ao manusear uma ferramenta pontiaguda na oficina do pai. Aluno estudioso, Braille aprendeu a ler aos 10 anos. Ao encontrar dificuldades para avançar nos estudos por causa da cegueira, Louis Braille concentrou esforços para criar um sistema que lhe permitisse o acesso integral à educação. Em 1829, foi publicado seu método exclusivo de comunicação. Em 2009, comemora-se em todo o mundo o bicentenário de nascimento do francês Louis Braille. A homenagem é incentivada pela União Mundial dos Cegos, que atua junto à Organização das Nações Unidas. O programa Inclusão também presta sua homenagem a este grande inventor com a exibição a seguir de uma série de reportagens que mostra os benefícios do sistema Braille para a população cega do país. Eu acho que a principal homenagem para o Louis Braille e a maior delas, eu acredito que a que o deixaria mais feliz, é instrumentalizar todos os cegos do mundo, dando a oportunidade para que eles tivessem acesso à leitura e à escrita e pudessem ter a mesma condição de acessar a todas as informações que uma pessoa que enxerga tem. Eu não tenho dúvida que foi esse o espírito que norteou a criação do Braille por parte de Louis Braille. Eu acho que a maior homenagem que a gente pode prestar a Louis Braille é unir a tecnologia com esse sistema que já vem aí por quase 200 anos sendo utilizado e permitindo que as pessoas cegas leiam e escrevam e se comuniquem, né, acima de tudo. Quando a gente passar dessa vida, né, a gente vai dar um abraço muito forte no Louis Braille, porque ele foi assim a porta, a janela, o tudo que se abriu para o deficiente visual. É o acesso deles à cultura, à vida. Com 6 pontos eu escrevo o alfabeto e muito mais. Com as pontas dos dedos eu leio mais e mais. Louis Braille, com você já podemos aprender. Faculdade Bom Trabalho é o caminho para vencer. É uma satisfação muito grande saber que através desse sistema Braille, nossos alunos cegos podem aprender a ler, escrever e seguir sua vida acadêmica normalmente como qualquer um outro aluno. O Louis Braille foi a maior herança que ele deixou para o mundo de cego. Os cegos são as pessoas mais solitárias do mundo. Eu posso distinguir o som de um pássaro de outro som. Eu posso distinguir a porta da casa só pelo tato. Mas tem tanta coisa que eu nem posso sentir e nem ouvir. Somente os livros poderão libertar os cegos. Em Brasília, o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, CEDV, oferece uma série de atividades para o desenvolvimento da criança, do jovem e do adulto com cegueira ou baixa visão. Além da reabilitação, o CEDV oferece cursos de mobilidade e alfabetização para jovens e adultos. O sistema de escrita e leitura em Braille é a ferramenta principal desse centro de ensino. Aprender a escrita Braille exige dedicação e habilidade. Com a estimulação precoce, a maioria dos deficientes visuais desenvolve boa habilidade manual. A visão tátil, como é conhecida, permite à pessoa cega explorar o ambiente pelo toque. Com a ponta dos dedos, usando apenas o tato, ela reconhece os pontinhos impressos em relevo para fazer a leitura do texto.
código Braille é composto por uma combinação de 63 pontos dispostos em uma célula de 3 linhas e 2 colunas. Para cada letra, há um número determinado de pontos, composto de maneira diferente, como explica a professora Maria Angélica Dias. Aqui a gente está em posição de leitura e a gente tem esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, com base nessa numeração, a gente forma as letras. Então, a letra A é o ponto 1, a letra B é o ponto 1 e 2, a letra C é o ponto 1 e 4 e assim por diante. Essas combinações elas vão se alternando e é possível se escrever todos os idiomas, português, inglês, francês, a matemática Braille, a física, a química e a musicografia Braille, que foi a base de tudo. Existem pesquisas que indicam, tá, que o indivíduo cego, um bom ledor cego, ele é capaz de ler tão rápido, na velocidade que um vidente. Tá? Só que vai depender do treinamento e da sensibilidade tátil que ele tem. Então, já existe 3 tipos de pesquisa que diz que ele pode ler uma média de 125 palavras por minuto, outro que sente na faixa de 150 e outro na faixa de 180. Então, vai depender da sensibilidade do trabalho que foi feito com esse indivíduo, da dinâmica que ele usa para ler. Mas pesquisas existem que ele pode ler tão rápido quanto uma pessoa que enxerga e que leia com os olhos. 3, sobe a mãozinha. Eu posso tirar nome. Isto, 4, 5, 6. É um pote de Danone que o Tia Cida aproveitou pra gente começar a aprender o Braille. É um pote. Tá bom? Nesta sala de aula que funciona no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília, crianças a partir de 3 anos iniciam os primeiros passos na alfabetização em Braille. Aqui, o atendimento é especializado. Todas as professoras foram capacitadas para ensinar a criança cega e com baixa visão o caminho ideal para a construção da cidadania. A gente começa o Braille sempre no corpo deles, dos pontos, para depois passar para um papel maior e depois a gente vai diminuindo, tá, as células Braille até chegar nessa aqui. Depois que o aluno vence essa etapa daqui, aí sim, ele está apto para fazer o trabalho com a punção e com a reglete, que é essa aqui. Mas esse aqui já é oferecido só no Jardim 3, na alfabetização mesmo, tá? É a punção e a reglete. Nessa fase, a criança tem o primeiro contato com o código Braille, mas de forma lúdica. Nós fazemos uma série de adaptações, como tem aqui na mesa, em alto relevo, trabalhamos bastante textura, o corpo, que é principalmente enfocado para que eles possam se relacionar com eles e com o ambiente externo, para depois sim, a gente partir do corpo com uma coisa maior para um papel que é muito menor e mais abstrato para eles. O Braille, ele é muito matemático, extremamente matemático, né? Ele tem colunas e linhas, então a gente trabalha bastante com eles aqui antes, tá? Então agora nós vamos brincar. Nós vamos colocar a bolinha no pontinho 1, depois pontinho 2, pontinho 3, vamos subir a mãozinha, pontinho 4, 5 e 6. Tá bom, Isabel? E à medida que crescem e avançam nos estudos, os deficientes visuais contam com a ajuda de máquinas de escrever adaptadas para a confecção de textos em Braille. Essas máquinas substituem a escrita pelas regletes. Eles também utilizam o soroban, um aparelho adaptado para fazer as 4 operações de matemática. Um ábaco adaptado, onde o deficiente visual faz todos os cálculos matemáticos. As quatro operações fundamentais, números naturais, números decimais, fração, MMC, MDC, raiz quadrada, porcentagem, regra de 3. Então, aqui dá o suporte para a gente fazer essas operações. É a mesma coisa do lápis e do papel. A gente precisa usar raciocínio. Na verdade, não é uma calculadora, porque a gente precisa usar raciocínio. Eu acho que o Braille faz a pessoa ficar independente. Os especialistas ressaltam que quanto mais cedo a criança for alfabetizada em Braille, mais chances ela terá de se tornar uma pessoa independente, bem informada e culturalmente preparada. Tem pessoas com deficiência visual, usuárias do Braille, que são ratos de biblioteca. Eu considero hoje
o Braille é insubstituível, pode ser que amanhã apareça um outro sistema mais eficaz, mais eficiente, mas hoje não existe nada parecido com o Braille no que diz respeito à alfabetização de pessoas cegas. Hoje a única forma de se aprender a escrever é lendo, e a única forma de ler efetivamente que um cego tem é por meio do sistema Braille, onde ele vai ter acesso à forma de construção das palavras. Porque, na verdade, quem não lê não sabe escrever. O atleta campeão paralímpico de futebol para cegos, Misael Conrado de Oliveira, é advogado e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ainda na infância, perdeu a visão e foi alfabetizado no sistema Braille. Eu vivenciei, antes de perder a visão, a alfabetização na rede regular. E depois me alfabetizei de verdade do Instituto Padre Chico já com o Braille. E eu sei o que é alguém chegar em uma escola, ouvir o conteúdo e não ter como escrever e não ter uma forma de ler esse conteúdo. Hoje, o Código Braille permite a Misael utilizar e se beneficiar de todos os recursos tecnológicos no trabalho e na busca por conhecimento, informação e cultura. Ele acredita que sem o conhecimento do sistema Braille é quase impossível para o deficiente visual obter uma boa formação escolar. A única forma que existe para ler hoje é através do Braille. Você pode ouvir texto pelo computador, você pode ouvir livro por um CD, por um toca-CD, ou o que quer que seja. Agora, a forma que você tem o contato direto com as letras e observa a construção das palavras é só por meio do Braille. As tecnologias são complementares e não substitutivas ao Braille. Às vezes, o indivíduo, quando vai chegando no curso superior ou no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, por uma questão de agilidade, ele usa muitas novas ferramentas, mas não que o Braille deve ser esquecido ou deve ser substituído por essas tecnologias. Quem não lê não sabe escrever. E esse é um problema que os cegos enfrentam no Brasil. Invariavelmente, o cego acaba escrevendo muito mal, tem uma ortografia muito ruim, por conta da falta de leitura. A funcionária pública Helena Rita Pereira contraria essa estatística. Aluna aplicada e estudiosa, ela obteve excelente formação escolar, apesar da perda de visão aos 15 anos. Funcionária pública concursada da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal. Helena trabalha como revisora de Braille no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. Formada em psicologia, hoje ela se prepara para concluir o curso de pós-graduação. Helena adora ler, de preferência, livros em Braille. Se a pessoa não tem esse contato voluntário que as pessoas videntes têm, de ler uma placa, de ler uma coisa ou outra, acaba que se forma analfabeto funcional. Porque a gente sabe de casos de cegos que são pessoas ditas intelectuais, que falam muito bem, que se expressam muito bem, mas que não conseguem escrever. O Braille, ele ajuda a gente a formar o raciocínio. Eu, particularmente, não largo o Braille por nenhuma tecnologia. Que a tecnologia, na minha opinião, ela é auxiliar, complementar até, mas não substitutiva. Hoje em dia, o tanto avanço que teve, com tanta tecnologia, né, e tanta gente falando, a gente ouve até em instâncias superiores, até no próprio Ministério da Educação, dizer que o Braille não é necessário para uma criança cega, que basta ela ter um computador. Né? E isso não é verdade. Isso não tem o menor sentido. Porque as tecnologias, elas foram sim um divisor de águas na vida do deficiente visual, mas elas são complementares. O Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília foi criado há 28 anos com o objetivo de oferecer uma série de atividades inclusivas para que a pessoa com deficiência visual tenha mais qualidade de vida. O CEDV presta atendimento gratuito a crianças, jovens e adultos que necessitam de reabilitação para exercer as atividades diárias com maior independência. Crianças de 0 a 4 anos são encaminhadas para a sala de estimulação precoce para desenvolver a coordenação motora.
Os adultos participam das aulas de educação artística, que ajudam a explorar o tato. O local também oferece uma farta biblioteca com livros em braille e gravados em CD. O usuário conta com uma estrutura pedagógica para a alfabetização de adultos no sistema de escrita e leitura em braille. Enfrentar o próprio destino com coragem e determinação. Seguir em frente, rumo à vida. Esse é o desafio diário daqueles que acreditam que podem superar os próprios limites. Há mais de 60 anos nascia na cidade de São Paulo a Fundação Dorina Novil para Cegos, uma entidade que busca a inclusão social de pessoas com deficiência visual por meio da educação, cultura e serviços especializados. Inclusão, educação, oportunidades, esperança, sonhos, realizações. Situada na cidade de São Paulo, a Fundação Dorina Novil para Cegos é uma das mais importantes e atuantes instituições do terceiro setor no Brasil. Com produtos, serviços e programas de atendimento especializados, promove a inclusão social de crianças, jovens e adultos cegos ou com baixa visão. Um exemplo de cidadania e superação que teve como ponto de partida a determinação e a força de Dorina de Gouveia Novil. A dificuldade em encontrar livros em braille se transformou pelas mãos da jovem professora, cega desde os 17 anos, na oportunidade de levar educação e autoestima a milhares de brasileiros. Nascia então, em 1946, a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que em 1991 passa a ser chamada de Fundação Dorina Novil para Cegos. A Fundação tem uma das grandes imprensas braille do mundo. É por meio do livro em braille que o cego tem acesso à educação, cultura e entretenimento. Os livros são distribuídos gratuitamente para todo o país por meio de bibliotecas, escolas e entidades para deficientes visuais. A gráfica também produz impressos braille para empresas que queiram tornar seus produtos acessíveis ao deficiente visual. A Fundação ainda oferece um serviço especial para atender a pedidos individualizados. Sempre acompanhando as inovações tecnológicas, a Fundação também produz livros e revistas faladas que podem ser reproduzidos nas mais diferentes mídias. Além dos livros digitais, que unem a versão em áudio e em texto ampliado através do computador, seguindo os padrões mais modernos. Quando Harry e Hermione chegaram ao salão, Rony descera com Lilá. Descobriram que as mesas tinham desaparecido. E dentro da filosofia de promover a inclusão social, este material é disponibilizado para deficientes visuais de todo o país por meio de doações ou empréstimos feitos pela Biblioteca do Livro Falado e Digital da Fundação. A Fundação Dorina Novil oferece ao deficiente visual de todas as faixas etárias tratamento adequado às suas necessidades. Os programas de atendimento especializado incluem avaliação e diagnóstico, clínica de baixa visão, educação especial, orientação familiar, reabilitação e orientação e colocação profissional. Para que todo esse trabalho se realize, a Fundação conta com o apoio das empresas, do governo e da comunidade. Outra força da Fundação são as parcerias. Relações que se constroem por meio da ética, transparência e credibilidade. Depoimento de Dorina de Gouveia Novil, presidente emérita e vitalícia. A natureza é sábia, ela ensina que os obstáculos aí existem, mas que nós temos a obrigação de corrigi-los e inventarmos soluções práticas, sem grandes voos, mas que nos façam atingir
os nossos objetivos, que são auxiliar a pessoa cega, não é dominar a pessoa cega, é auxiliá-la para que ela possa, ela própria, resolver os seus obstáculos, as suas frustrações, vencer as frustrações da vida, como se adaptar aos sucessos também. Quando algo nos faz bem e nos faz ver o mundo com olhares diferentes do que estamos acostumados, temos vontade de ampliar essa boa sensação e fazer o resto do mundo experimentá-la também. Fundação Dorina Novil para Cegos. www.fundacaldorina.org.br. Telefone 11 5087 0999. Realização TV1 Comunicação e Marketing. E no próximo bloco, você vai conhecer as ações que o Senado Federal implantou para garantir acessibilidade e valorização da pessoa com deficiência visual. Voltamos já.